Vamos lá, começamos para valer o RDE, né? Semana passada houve a proposta de produção de texto modelo Enem e hoje a gente começa retomando as aulas de literatura, tudo bem? Então essa é a aula 1 do RDE e a gente vai começar com literatura. Ok. Então, para vocês se localizarem, nós estamos usando o livro didático, né? O Veredas da Palavra, volume 3. Eu já mandei o link dele para vocês, talvez vocês tenham aí nas suas casas. Nós vamos para a unidade 2, estamos quase terminando o livro, e o capítulo é o 5, tudo bem? Que vai tratar justamente disso, da literatura brasileira no início do século XX. Então, olhando para essa imagem, pessoal, gostaria que vocês pensassem sobre ela, que vocês tivessem ela em mente quando nós fôssemos falar sobre a literatura no início do século XX. Por quê? Porque o nome desse quadro, olha que interessante, é Caipira Picando Fumo, de 1893, do José Ferraz de Almeida. Então, um caipira picando fumo, retratado numa obra artística dessa época, ela vai um pouco contra aquilo que se vivia ou se pregava na sociedade daquele contexto, porque o Brasil passava por uma urbanização, por um processo, alguns chamam de europeização, né? Então, o caipira, o negro, os marginalizados, eles eram meio que enxotados, vamos dizer assim, da imagem que se queria passar do Brasil como cidade, como organização urbana. Então, a arte, ela volta os olhos para esses tipos de pessoas. Para o caipira, para o gaúcho, para o sertanejo, para o marginalizado, para o afrodescendente. Então, o pré-modernismo é esse momento que nós estamos estudando na literatura, e justamente ele tem esse nome porque ainda não se consolida como um movimento literário, né, que mais para frente vai se chamar de modernismo, mas que nesse momento a gente chama de pré-modernismo porque vem antes do modernismo. Então lembrem dessa imagem e lembrem do porquê os artistas retratavam essa época, ok? Falando para vocês, né, que essa imagem ela vai um pouco contra o contexto que se vivia na época, nós estamos falando do quê? De um antagonismo que existia entre a República Velha e agora a Belle Époque, né, que é essa época áurea, vamos dizer assim, da urbanização, da europeização do Brasil. E Rio de Janeiro e São Paulo eram, então, os grandes centros desses acontecimentos, né, dessa mudança, dessa urbanização e até desse boom artístico que o Brasil vivia, ok? A urbanização, a imigração, a cafeicultura, que eram digamos assim, os elementos básicos ali daquele contexto histórico ou econômico do Brasil, ela exigia, portanto, algumas necessidades específicas, não só do Rio e de São Paulo, como nós vimos ali, ou dos centros urbanos, mas também de algumas regiões específicas do Brasil, como o Nordeste, como o interior de São Paulo, como lá o interior do Rio Grande do Sul. E essas necessidades específicas, quando elas não são atendidas, elas geram protestos. Então, no Brasil todo, a gente teve a revolta da Armada lá em 1893, a Guerra de Canudos, a revolta da vacina e a revolta da chibata. Então, esses três grandes movimentos assim de protestos foram feitos pelos que eles chamavam de esquecidos da República, ou que se chamou depois, né? Essas pessoas que, digamos assim, que não tinham suas necessidades específicas atendidas. Então, a urbanização, a europeização da cidade, do Rio de Janeiro, de São Paulo e do Brasil como um todo acontecia, porém, algumas regiões, algumas pessoas, elas eram marginalizadas e, portanto, elas reivindicavam seus direitos e sua participação. No início do século XX, a literatura então tem um papel fundamental, que é qual? Retratar a realidade brasileira por um viés mais crítico, né? Então não apenas retratar como se fosse uma foto, aquela que eu mostrei para vocês da Belle Époque, né? As mulheres bem vestidas, de chapéus, de luva, fumando aqueles cigarros compridos, se vestindo como franceses, como
italianos, como alemães, como os europeus, né, em geral. Mas não simplesmente mostrar essa foto, né, de um Brasil urbanizado, bonito e europeu, mas mostrar, por meio de um caráter mais descritivo, um redimensionamento do Brasil, ou seja, o Brasil não é só Rio e São Paulo. O Brasil não é só aquela cidade, só aquele centro urbano. O Brasil é desde o sertanejo, passando pelo caipira até o gaúcho, ou seja, olhe para o Brasil como um todo. Esse slide, pessoal, deem print, guardem, que ele é importantíssimo. Diante disso, a gente tem o quê? Nós temos o pré-modernismo, que é esse momento que nós estamos conversando. Então, vejam, pré-modernismo não é uma escola literária, tá bom? O pré-modernismo é o que vem antes do modernismo, só para a gente se localizar. E a gente pode dividir esse momento em 3 grandes grupos. Os contos, os romances e um romance em especial que se chama Os Sertões, do Euclides da Cunha. Então, os contos, eles são voltados para uma investigação nacional, ou seja, para averiguar como realmente é o Brasil, essa sociedade, como disse para vocês, plural e gigantesca, né, desde o Nordeste até o Sul, com foco nessas regiões, não mais no centro apenas, tá? Como destaque, a gente vai ter a figura do Monteiro Lobato. Vocês provavelmente ouviram falar do Monteiro Lobato como um escritor de histórias infanto-juvenis, né? Mas o Monteiro Lobato também escreveu para adultos, escreveu artigos, escreveu grandes obras, ele foi um grande crítico, um grande político. Então a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente, tá bom? A parte dos romances, o objetivo principal era problematizar o Brasil, esse Brasil republicano, né? Esse Brasil até então ali, que não retratava realmente a realidade do Brasil, mas que queria consolidar o Brasil como república. Então a gente vai ter 2 escritores, o Graça Aranha e o Lima Barreto. Ok? O Graça Aranha ali de 1068 até 1931, Lima Barreto 881, 1922, que é o ano da Semana da Arte Moderna no Brasil. E por fim, Os Sertões, ele vem numa pegada um pouquinho mais diferente, então ele não é um conto, ele não é um romance. Os Sertões, ele se caracteriza também como um livro descritivo, um livro de caráter técnico, porque o Euclides da Cunha era um engenheiro, então ele tem uma pegada um pouco mais técnica também, não tanto literária, e por meio dos Sertões, Euclides da Cunha faz uma denúncia da realidade específica do que se passou ali em Canudos, na Guerra de Canudos. Tudo bem? Então, começando a falar justamente dele, o Euclides da Cunha era engenheiro, foi defensor público, era um positivista e um republicano, ele também estudou na escola militar, e ele tinha, portanto, um olhar muito observador e muito determinista sobre a Guerra de Canudos. Ele não tinha um olhar romantizado, nem um olhar político sobre a Guerra de Canudos, né? Ele não, vamos dizer assim, ele não tomava partido até então. Porém, quando ele foi passar a investigar o que se acontecia lá, ele acabou por fazer uma denúncia da injustiça e do abandono pelos quais aquela região, as pessoas daquela região passaram. Porque pensa, né, os camponeses enfrentando os militares ali naquele momento, né, justamente porque eles queriam, eles reivindicavam seus direitos, né, por serem, vamos dizer assim, marginalizados, o foco era estabelecer a república, estabelecer o Brasil como urbanização, e os sertanejos eles eram um pouco deixados de lado. Então, o Euclides da Cunha teve esse papel essencial, principalmente por meio dessa obra, Os Sertões. Pessoal, sobre todos os livros que eu citar aqui, vocês vão ter ali no mural o link de acesso para baixá-los em PDF, são de domínio público, e também tem 2 que eu já vou deixar em PDF lá no mural da sala, para vocês só baixarem, vale a pena ler, tá? Para entender tudo isso que eu estou trazendo para vocês. Os Sertões, então, falando um pouco sobre a obra do Euclides da Cunha, ele é dividido em 3 partes: a terra, o homem e a luta.
a Terra se caracteriza assim como um estudo de base geográfica mesmo. Então, ele mede, ele cita, ele fala sobre o clima, sobre a latitude, a longitude. Então, existe uma base bem geográfica, bem técnica, assim, porém, né, com um estilo literário. A segunda parte, ele vai tratar do homem. Então, quem é esse sertanejo que morava lá em Canudos? Como ele vive, o que ele pensa? Parece Jornal Nacional, né? Como vivem, o que pensam, como comem. Então, ele vai fazer esse papel de caracterizar o sertanejo, tudo bem? E, por fim, a terceira parte, a luta. Ele vai então descrever para nós a partir da visão dele, né? Então não uma visão romantizada, não uma visão política, mas uma visão determinista e objetiva do que foi a batalha entre os habitantes e as tropas republicanas, né? Então ele faz essa denúncia das injustiças vividas pelos canudianos, vamos dizer assim, né? Pelos sertanejos que moravam ali em Canudos. Então fica aí, pessoal, a sugestão de leitura vale muito a pena para vocês entenderem principalmente essa questão agrária no Brasil. Vejam, nós estamos falando de 118 anos atrás, né? Então vejam que há séculos existe essa luta, existe essa briga. Tudo bem? O próximo escritor é o Lima Barreto. Então, um pouquinho diferente do Euclides da Cunha, o Lima Barreto não teve grandes oportunidades, não teve uma formação, vamos dizer assim, mais técnica, mais grandiosa. Ele era filho de mestiços, de origem muito simples, ele ficou órfão aos 7 anos, abandonou a escola para cuidar dos irmãos e acabou morrendo aos 41 anos, né, precocemente de um ataque cardíaco. Mesmo assim, né, diante de toda essa situação, ele lutou, ele foi à frente, ele se tornou um jornalista, um cronista, embora ele fosse considerado um sujeito marginal, afrodescendente, de periferia, alcoólatra, então, digamos assim, que não tinha uma participação ativa na sociedade republicana, né, nessa sociedade digamos assim, ali daquela época. Porém, ele teve um papel essencial como escritor literário, deixando para nós várias obras, dentre elas O Triste Fim de Policarpo Quaresma, lá em 1920, que é uma das obras-primas da literatura brasileira, recheada de nacionalismo e a ingenuidade por trás desse nacionalismo exacerbado. Né? Então, assim, sempre quando nós fechamos os olhos para a realidade e focamos numa realidade que não condiz com aquilo que a gente conhece, a gente precisa questionar, né? Em todos os sentidos. Então, sair um pouco da utopia, de acreditar que o utópico vai ser a solução para o Brasil, e também tudo aquilo que é exacerbado, tudo aquilo que é exagerado, tudo que é exagerado é perigoso, né? Vocês me conhecem, vocês sabem que essa é a minha fala, esse é o meu discurso. Sempre optem pelo caminho do meio, né? Não tanto exagerado para lá, nem tanto para cá. Essa é a mensagem que o Lima Barreto traz para a gente. E justamente o fim do Triste Fim de Policarpo Quaresma, ele traz algumas reflexões sobre o Brasil daquela época, sobre o Brasil republicano, engraçado, né? Inclusive o Brasil que nós temos hoje. O Triste Fim de Policarpo Quaresma é dividido em 3 partes. O primeiro vai tratar da cultura nacional. Então, olha que interessante. O Policarpo Quaresma, ele é o personagem principal da narrativa, ele tem um grande plano. Né? O plano dele de cultura para o Brasil é fazer com que o Tupi-Guarani seja a língua oficial do Brasil e não o português. E ele acaba sendo ridicularizado por essa proposta dele. Veja, ele é um amante do Brasil, ele é um nacionalista exacerbado, ele ama o Brasil, ele acha que, como que a língua oficial do Brasil é o português, se aqui a oficial é o Guarani que já morava aqui, né? Ele acaba sendo ridicularizado, chamado de louco, enfim. Na segunda parte do livro, nós vamos tratar da questão da estrutura agrária no Brasil. Então, partindo-se dessa frase do Pero Vaz de Caminha, quando ele escreveu a carta a carta, né, quando ele viu o Brasil, quando ele chegou ao Brasil e ele escreveu, o Pero Vaz de Caminha disse lá, nesse lugar, em se plantando, tudo dá, ou seja, tudo que planta aqui no Brasil pega, né, você consegue colher.
E a partir dessa ideia, ele teve justamente essa intenção, o Policarpo Quaresma, de mudar essa estrutura no Brasil, de fomentar a produção agrária dos pequenos fazendeiros e tal. Só que ele é tido como um louco, um doido varrido, e também azarado, coitado, porque ele consegue fazer com que as pessoas invistam e plantam, aí tem uma praga de formigas que come tudo que foi plantado e não dá certo. E por fim, ele vai tratar da situação política do Brasil daquela época. Como ele era um apaixonado pelo Floriano Peixoto, ele pediu para trabalhar para o Floriano Peixoto, para ajudar lá na prisão. Ele foi trabalhar como carcereiro, para apoiar o Floriano Peixoto. Faltou um O ali, me perdoem, tá Peixoto, mas é Peixoto, tá? E por conta de algumas posições dele, algumas indignações que ele teve, vendo algumas coisas que aconteciam ali na cadeia, ele acabou sendo preso e acabou sendo morto. Então fica uma triste mensagem aí para nós, né? Que aquele que ama a nação, que a nação está acima de tudo, vamos dizer assim, ele acaba sendo ridicularizado pelo próprio sistema, pela própria sociedade, é tido como um louco, né? E no fim não teve uma morte muito louvável, vamos dizer assim. Então, de novo falando, todos esses livros têm os links dele para vocês baixarem e alguns estão em PDF para vocês lerem, tá bom? São de domínio público. O terceiro escritor, já falei um pouquinho dele, Monteiro Lobato. Então, ele era do interior de São Paulo. Ele era muito inteligente, ele fez advocacia, era procurador público, era jornalista, entendia muito de ciência, da questão agrária, da questão política, e ele tinha um olhar muito promissor para o Brasil, ele tinha um olhar muito esperançoso para o Brasil, tanto que ele tinha uma frase que guiava a prática dele, a vida dele, que ele dizia assim: um país se faz com homens e livros. E diante disso, né, o discurso dele condizia com a prática dele, né, ele não ficava só no blá blá blá. Ele foi responsável pela primeira grande editora no Brasil. Então, lá em 1925, a editora Brasiliense foi responsável por editar e publicar inúmeros livros de literatura, inclusive literatura infanto-juvenil. E o Monteiro Lobato, além de escrever, ele também editava essas obras adultas e também obras infanto-juvenis. A mais famosa deles, né, infanto-juvenil, se transformou num grande seriado nacional de muito sucesso, que foi O Sítio do Pica-Pau Amarelo. Vale ressaltar, pessoal, que ele não tem nenhum livro chamado O Sítio do Pica-Pau Amarelo. Né? Ele tem As Reinações de Narizinho, outros títulos assim, mas O Sítio do Pica-Pau Amarelo não é o nome de nenhum livro do Monteiro Lobato. Inspirados nas obras dele, a Globo fez um seriado, a TV Cultura repetiu, e assim a gente conheceu a Emília, né, a tia Anastácia, o Rabicó e todos esses personagens. O Monteiro Lobato ele era muito polêmico, ele era conservador, moderno, e olha só que paradoxo, né? Como que um conservador é moderno e também polêmico, né? Então ele era inteligente, vamos dizer assim. É o tipo de cara cujo caráter eu admiro, cuja posição ideológica, política eu admiro demais, né? Então ele tem essa pegada conservadora, mas ele também tem esse olhar moderno e um tanto polêmico, né? Para mexer com as estruturas já estabelecidas. Ele trata de temas muito interessantes, de interesse nacional até hoje, como o petróleo, né, haja vista o que a gente viu, o rombo deixado, né, pelos nossos mandantes aí na Petrobras, a questão agrária que não se resolve, a questão da saúde pública que estamos vivendo, né, com também esses lunáticos que nos governam, que cada um fala uma coisa, que cada um diz uma coisa. Então veja como os temas do Brasil parece que nunca mudam, né? Parece que a gente está falando do Brasil atual. E ele vai escrever a obra adulta dele, vamos dizer assim, a mais interessante, chama-se Urupês, lá em 1918. Qual que é a proposta dessa obra? É investigar e entender o Brasil, mas um Brasil não republicano, urbano. É um Brasil claro, um Brasil passado a limpo. E ele vai nos guiar nessa jornada a partir de um personagem que se tornou muito famoso, no Brasil inteiro conhecido, citado, venerado, símbolo da preguiça, da ignorância e até da acomodação, da lerdeza, que é o Jeca Tatu.
né? Então o Jeca Tatu acabou se tornando o símbolo do caipira, né? E o Monteiro Lobato vai tratar, além disso tudo que eu falei, também de questões sanitárias e de saúde pública, porque, por exemplo, em determinado trecho da obra, ele vai dizer que o Jeca Tatu era lerdo, ele era cômodo e preguiçoso porque ele tinha esquistossomose, né? Então, porque ele tinha barriga d'água, ou seja, vocês sabem como que é o ciclo, né, de contaminação, então não tem um lugar para fazer as necessidades, faz na beira do rio, faz no chão, pisa, contrai a larva e, né, e se instala no intestino e assim vai. E o Monteiro Lobato nos faz pensar, além disso tudo, também por meio de uma denúncia, a tentativa de transformação do status quo do Jeca Tatu, ou seja, do caipira do interior de São Paulo, daquele carinha que mora lá no interior, que sofre, né, por não ter acesso aos seus direitos, por não ter consciência daquilo que é direito dele, que ele deve exigir do Estado e essas coisas assim. Então vale muito a pena ler o Urupês, ok? Vale muito a pena. Fica a dica, pessoal. E por fim, sobre o Monteiro Lobato, né, não podemos deixar de falar da parte da questão da literatura infanto-juvenil. Então, ele foi um ícone. Pessoal, graças a ele que nós tivemos livro para criança, lá no começo do século XX. Graças a ele que seus pais, seus avós tiveram acesso à leitura. E até hoje existe essa pegada da literatura infanto-juvenil no Brasil, graças a Monteiro Lobato e suas publicações. Ele teve uma alavancada imensa para isso, tá bom? Para vocês terem uma ideia, até o século XVIII, pessoal, XVII, não existia a infância. Não existia adolescência no século XX, foram que começou a se discutir o ensino para adolescente, o ensino para criança e o livro didático para as crianças. A infância ela foi então reinventada nas obras do Monteiro Lobato, principalmente por meio das Reinações de Narizinho, né? Então, lembrando, não existe o livro chamado Sítio do Pica-Pau Amarelo, mas por meio das Reinações de Narizinho e outras obras, a gente conheceu, então, todos esses personagens fantásticos, as crianças curiosas, esses seres mágicos, né? Então, existe o que a gente chama de uma mistura gostosa de fantasia com o lúdico, com o didático, com o artístico. A personagem principal, vale a pena lembrar dela, né? A Emília. Alguns dizem, alguns estudiosos, que a Emília ela é justamente a personificação do pensamento arrojado do Monteiro Lobato, que era de reformar o Brasil, de mudar o Brasil. Então ela era sempre contestadora, irreverente, esperta e acima do senso comum. Esse ponto é essencial, é o que eu mais admiro no Monteiro Lobato. Então ele não ficava nas fake news, ele não ficava a partir daquilo que ele ouviu em sala de aula, a partir daquilo que o professor exige que ele pense igual a ele, quem pensa diferente é execrado ou é torturado, não. O Monteiro Lobato ele estava acima disso. Ele estava acima do senso crítico, ele tinha um pensamento arrojado, porque ele queria reformar o Brasil. Você quer mudar a sociedade brasileira? Fique acima do senso comum. Ok? Não pense como aquilo que os outros te obrigam a pensar. Ok? Tome cuidado com isso. O Monteiro Lobato ele reescreveu contos europeus, ele abrasileirou contos europeus, trazendo como característica marcante o nosso folclore. Né? Então a gente tem lá o Saci Pererê, a Cuca, né? Então esses personagens criados e retomados pelo Monteiro Lobato, com a intenção de trazer essa reflexão e o senso crítico para as crianças. Lembra que ele disse que um país se faz com homens e livros, só que para que outro pensamento, né? O menino é o pai do homem. Então, começa pelas crianças para até convencer uma geração. Ok? Então, de novo falando, esses livros todos têm em PDF para baixar. Eu estou deixando esse em especial, Reinações de Narizinho, em PDF para vocês baixarem, para vocês lerem. Vale muito a pena vocês conhecerem tudo isso que eu estou falando de modo bem prático, né, por meio da leitura. Para a gente acabar a aula, pessoal, então, além de contos, além de romances, a gente teve também poesia nesse momento pré-modernista.
E este poeta é o cara. O Augusto dos Anjos, ele é o poeta. Não teve outro igual a ele, não teve alguém que se compare a ele, não teve alguém que a gente possa dizer, nossa, parece o Augusto, ou Augusto copiou de tal. Não. Augusto foi um poeta singular. Ele tem nos poemas com um tom meio sombrio, angustiante, crise existencial, um pensamento bem pessimista diante da vida, muito pesada, mas também muito crítico. Te faz pensar sobre a vida, sobre aquilo que se vive, sobre a própria realidade. Por exemplo, esse poema dele, que é um dos mais famosos, chama-se Psicologia de um Vencido. Então ele diz assim, ó, eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e de rutilância, sofro desde a epigênese da infância a influência má dos signos do zodíaco. Então ele está dizendo que ele é um azarado, né? Profundissimamente hipocondríaco, este ambiente me causa repugnância, sobe à minha boca uma ânsia análoga à ânsia que se escapa da boca de um cardíaco. Já o verme, este operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come e a vida em geral declara guerra, anda a espreitar meus olhos para roê-los, e há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. O que ele está falando aqui? Que ele é azarado, que ele tem nojo do ambiente que ele vive, que ele fica com raiva do verme, porque na verdade lá no final quem ganha é o verme, né? Porque a vida se esvai, os cabelos ficam, mas o verme continua. Então, olha que depressivo, né? Tem gente que lê isso aqui e fica com vontade de se atirar do 10º andar, né? Espero que vocês morem no térreo. Então, esse é o Augusto dos Anjos. Vale a pena ler. Vou deixar também o livro dele para vocês lerem. O nome do livro dele é Eu e Outras Poesias. Aliás, é o único livro dele. Então, pessoal, acabou. Muito obrigado pela atenção de vocês. A gente não chegou a meia hora, mas tem muita informação e muita informação importantíssima. Sugiro, salvem essa aula, baixem, se vocês quiserem, posso mandar para vocês no e-mail de vocês. Vai estar lá no YouTube para vocês assistirem quando vocês quiserem. Vamos propor algumas atividades e o nosso encontro na segunda-feira às 13h30. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Estou à disposição. Me mandem mensagem, me mandem e-mail, me mandem WhatsApp. Boa semana para vocês, bons estudos.